A dos Tamoios, um dos principais acessos da região litoral norte, está interditada no trecho de serra. É só começar a chover para as pessoas que precisam usar a rodovia tanto para ir quanto para vir do litoral ficarem já desconfiadas, né? Aliás, é a terceira vez só esse ano que o trânsito precisa ser interrompido por causa das chuvas. A gente conversa agora ao vivo com a Vanessa Vantini, que está desde cedo acompanhando esse assunto da chuva e da rodovia, né, Vanessa? Boa tarde. Olá, boa tarde, Elisa, boa tarde a todos. Isso mesmo, a gente fala ao vivo de um centro de controle operacional aqui da concessionária Tamoios. A interdição ela foi por volta de 1h30 da manhã, no trecho de serra. Num primeiro momento foi por uma questão de segurança mesmo, né? No trecho de serra já tinha chovido mais de 100 milímetros e aí teve essa medida, né, de interromper o trânsito. Mas durante a madrugada foram registrados pelo menos 3 deslizamentos de terra. Essa imagem que a gente tem aqui é da altura do quilômetro 73, foi onde desceu uma maior quantidade de terra e nesse trecho ainda está em limpeza. Nos outros 2 pontos a pista já está limpa. Por enquanto, ainda não tem previsão, viu, da liberação do trânsito aqui no trecho de serra. Pelas câmeras, a gente observa que parou de chover. Eu estou com um gerente de operações aqui que vai explicar essa condição melhor. A gente sabe que não tem essa previsão ainda, mas como é que estão as análises, né? O que vocês estão vendo com relação à condição do trecho de serra? Inicialmente, o pessoal ainda continua no término da limpeza do quilômetro 73, como foi citado, mas as equipes de geólogos e engenheiros estão no trecho, apesar da pista estar seca, ainda bem que saiu um pouco de sol agora, apesar da pista estar seca, ainda existe o risco de deslizamento, sempre existe. E estamos apostando que não haja mais chuva agora e a gente tentar fazer a liberação da pista o mais rápido possível. Agora, a previsão de fato, eu não tenho como dar, porque na verdade eu dependo de uma análise mais aprofundada dos riscos, né, para que ninguém corra risco na rodovia. Mas assim que tiver condição segura, com certeza a rodovia será liberada. Essa última chuva que teve, né, ela começou ontem no fim do dia, foi uma chuva muito forte no trecho de serra. Você falou que ultrapassou, chegando a mais de 120 milímetros, né, os pluviômetros. Exatamente. Às 18 horas os indicadores marcavam praticamente zero. Às 1h da manhã estávamos com 120 milímetros acumulados, ou seja, em 6, 7 horas tivemos a precipitação de 120 milímetros de chuva no trecho de serra. Isso motivou o fechamento para garantir a segurança de todos. A orientação agora para os motoristas continuam com rotas alternativas, é isso mesmo? Perfeito, continua com rotas alternativas e fiquem antenados nas imagens que tem no site e nas informações que a concessionária está divulgando temporalmente, tanto na rádio web quanto nos aplicativos, tanto quanto no nosso 0800 estão à disposição para poder dar essa informação. Claro que a gente tem uma expectativa grande para a liberação, mas a gente está indo para o período da tarde que costuma chover sempre um pouquinho mais forte. Vocês receberam algum alerta para hoje? Vocês estão preparados? Existe a possibilidade de chuva, sim. Tá? Pode ser que liberamos a rodovia e temos que tomar novas decisões na sequência, mas existe a previsão de chuva para o período da tarde, sim. E tem vindo com bastante intensidade e com bastante força. Então, que os usuários fiquem atentos nas informações que a concessionária tem disponibilizado para que eles possam trafegar ou não. Certo, muito obrigada, viu, pelas informações. Eu vou só reforçar as rotas alternativas por enquanto para quem precisa chegar ao litoral norte. Temos lá então a rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, ou por enquanto a Mogi Bertioga. Já a gente volta para atualizar mais informações da Tamoios com vocês. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Falando então ao vivo sobre as informações da rodovia dos Tamoios, inclusive algumas pessoas estavam ligando aqui para nossa redação perguntando: e aí, já liberou a rodovia? Não liberou? A qualquer momento no Link Vanguarda, se liberar, a gente volta a falar. E lembre-se que no G1 também o pessoal está a todo momento atualizando. Atingiram a região neste domingo, deixaram 2 famílias desabrigadas e causaram alagamentos em diferentes pontos do litoral norte. Nós recebemos várias imagens pelo aplicativo Vanguarda Repórter. No bairro Massaguaçu, nas últimas 12 horas, choveu 101 milímetros. Olha só como ficaram essas ruas que a gente recebeu pelo aplicativo Vanguarda Repórter. Parece um rio, não parece? Ficou completamente alagada, impossível de transitar. Situação complicada também no bairro do Getuba. As casas ficaram ilhadas e os moradores precisaram ser resgatados de bote pelo Corpo dos Bombeiros. Muita chuva também no bairro Ipiranga. Olha como ficou a rua Zacarias Aurora. De acordo com o morador, o rio Ipiranga transbordou e alagou várias outras ruas.
O córrego da Avenida Brasil também transbordou. Essa avenida e algumas outras ruas vizinhas ficaram inundadas. O secretário de Mobilidade da cidade falou o que vem sendo feito para tentar diminuir os transtornos e também sobre a situação na cidade. Bastante lugar com dificuldade de acesso, houve algumas remoções. Agora nós estamos com 9 pessoas, abrigadas. No momento, o nosso foco de atenção é para as áreas de encosta, áreas de risco de escorregamento, porque o solo está bastante encharcado, o acumulado de chuvas está bastante alto. Essa é a nossa preocupação atual. E o alagamento segue pelo litoral norte, hein? Em Ubatuba, na Rua 20, no balneário Santa Cruz, ficou assim, um rio. Quem mora no bairro Itaguá, bem ali na região central, também teve dificuldade de sair de casa. Ruas e calçadas ficaram cobertas pela água. A gente também recebeu imagens deste condomínio no Maranduba. O pessoal ficou ali sem conseguir entrar e sair de casa. Até o estacionamento do prédio ficou alagado. Já entre as praias Brava e do Costa, na estrada Vereador José Alves Barreto, uma barreira deslizou. E aí só os carros pequenos estavam conseguindo passar. Em Ubatuba, a prefeitura informou que a cidade também está em estado de alerta. Segundo a Defesa Civil, as áreas de risco estão sendo monitoradas, mas nenhum problema mais grave foi registrado. Com o CPTEC, nas últimas 12 horas, choveu quase o previsto para todo o mês em Caraguatatuba. Em Tabatinga, por exemplo, foi onde mais choveu, com cerca de 190 milímetros. Detalhe que o previsto para todo o mês era de 200 milímetros. Por causa das chuvas, algumas escolas ficaram fechadas hoje. Vários bairros tiveram abastecimento de água interrompido. Cerca de 6.000 famílias estão sem água. De acordo com a Sabesp, o serviço deve ser normalizado. Nas últimas horas e bastante no mês de fevereiro, isso não foi o suficiente para que as represas voltassem a ter níveis mais altos. E aí quem mora perto delas também sente bastante a diferença. Pode até ter chovido bastante nos últimos meses, mas isso não mudou muito o nível das represas. A Thaís é uma empresária que, mesmo sem conhecimento técnico, acompanha as mudanças de nível da água na represa de Nazaré Paulista. A água é super importante para a gente manter o funcionamento bom para os nossos clientes, então questão de manutenção é fundamental estar de olho no nível da água. É uma rotina de observação do sobe e desce da água por uma necessidade. Não à toa, a torcida dela é para que as chuvas venham mesmo. Chuva é bom no meio da semana e no final de semana a gente torce para não chover, para dar aquele sol e aí todo mundo ia aproveitar. Em fevereiro do ano passado, essas escadas aqui, elas não existiam. Isso porque a água estava batendo aqui no gramado. Mas para acessar as embarcações, o pier era bem mais para trás e agora está aqui embaixo. Ou seja, mesmo depois das chuvas dos últimos meses, o nível da represa subiu muito pouco. Está bem abaixo em relação ao ano passado. Choveu mais do que o esperado no mês passado no sistema Cantareira. E o volume da represa de Nazaré Paulista subiu de 43% no início de fevereiro para 47% agora em março. Já o nível do sistema Cantareira está em torno de 51,2%. Há um ano, ele estava com 53,6%. Além da Thaís, o Oswaldo, que trabalha com passeios de barco, também é outro que conhece a dinâmica da represa. Nesse ponto que o Oswaldo parou aqui pra gente, a gente consegue ver nitidamente que é um ponto que mostra que ela ainda está abaixo, principalmente em relação ao ano passado, né? Isso aqui estava coberto. O ano passado a água chegou no nível da vegetação, o barranco estava totalmente submerso. E com toda essa chuva, a gente viu que não deu ainda para chegar no nível normal. Na represa do Jaguari, entre as cidades de Igaratá e Jacareí, a situação não é muito diferente. Os níveis estão ainda mais baixos. A marca sem vegetação mostra onde a água já esteve. Hoje, as represas estão com 48,7%. Em março do ano passado, o nível era de 52%. O João é pescador e, como bom conhecedor da represa, sabe que o nível no ano passado está diferente desse ano, mesmo tendo chovido bastante. Está até um pouco mais baixo, e as chuvas não ajudaram, não colaboraram com o nível da represa, não. Mas aquele nível ideal mesmo ainda está longe de ser alcançado. Essa represa, no nível, ela é maravilhosa, é muito bonita de se ver, tem vida, né? Hoje a gente olha esses barrancos pelados, dá um pouco de tristeza até. Compreensível, né? Em tempos de calor, o El Niño está aí já confirmado que vai seguir adiante nos próximos meses. A tendência é isso baixar mais ainda. E o sistema Cantareira é uma das represas que abastece a Grande São Paulo. E é dessas represas todas o que está com um nível mais baixo. Ainda assim, no começo do ano, subiu 10%.
Ou seja, poderia estar pior, então tem que economizar água para... O que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público realiza hoje uma operação em Potim. Quem conta por quê é a Thalita França, que está em Taubaté. Oi, Thalita. Oi, Rogério. Essa operação investiga o desvio de verbas na Câmara de Potim. Promotores de justiça, fiscais do Tribunal de Contas e policiais cumpriram mandados em vários lugares da cidade e também em Guaratinguetá. Logo cedo, policiais militares se posicionaram em frente à Câmara. A movimentação de fiscais e promotores no Legislativo foi até às 10 da manhã. Pastas de documentos foram recolhidas, além de equipamentos. Aqui foram apreendidos 2 CPUs e alguns documentos relacionados a cheques emitidos no final do ano passado. A operação, chamada Endosso Final, foi feita pelo Ministério Público em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Eles também estiveram na Prefeitura e em 3 casas, 2 em Potim e outra em Guaratinguetá. A investigação teve início em janeiro, depois de um levantamento feito pelo Tribunal de Contas. Os fiscais identificaram movimentações irregulares na conta bancária da Câmara, feitas no ano passado. A informação é de que foram emitidos cheques do Legislativo para o pagamento de contas particulares de servidores da Câmara. A suspeita é de que alguns documentos, como guias e boletos bancários que seriam usados para o pagamento de INSS e FGTS, tenham sido falsificados e adulterados. O assessor jurídico da Câmara informou que um ex-diretor administrativo descontou pelo menos 2 cheques no valor de aproximadamente R$20 mil. Na verdade, assim, foram 3 situações, né? Foram 3 cheques, acho que em junho, outro em outubro e outro em dezembro. Ainda não conseguimos fechar valores, mas acreditamos que seja algo em torno de 50 a 60 mil reais que foram, né, desviados, usados indevidamente por esse servidor. A Prefeitura também constatou a irregularidade depois de identificar um déficit no Fundo de Participação do município, usado para custear gastos administrativos. O INSS descontou o valor da Prefeitura porque a Câmara deixou de pagar o imposto. Como eles não pagaram o INSS no mês de junho e outubro de 2018 e os CNPJ são vinculados, eles descontaram esse valor de aproximadamente R$48 mil do nosso fundo de participação dos municípios. Quando a gente pediu para que eles nos pagassem essa verba, nos devolvessem essa verba, porque eram débitos deles, que eles identificaram lá os desvios. O Bruno Pellegrini continua em Potim e agora ele fala ao vivo com a gente para trazer mais informações. Oi, Bruno, boa tarde. Boa tarde para você, Thalita. Boa tarde para todo mundo. A gente está desde manhã acompanhando essa operação e esse ex-servidor que trabalhava como diretor administrativo da Câmara, ele foi exonerado no fim do ano passado, então ele não atua mais no Legislativo, segundo o assessor jurídico da Câmara. Esse processo de investigação, ele continua. Há suspeitas de outras pessoas ligadas a esse ex-servidor, suspeita de que essas pessoas também tenham participado desse processo fraudulento. Nesse momento, aqui em Potim, não há mais agentes do Tribunal de Contas e também promotores. Então, essa operação, ela continua agora em andamento com o levantamento dos dados, ou seja, os documentos que foram recolhidos na Câmara Municipal, na Prefeitura e nas residências, para eles fazerem os cruzamentos aí dos dados que eles conseguiram até agora e aí sim averiguar realmente a fraude ou como ela ocorreu e quantas pessoas mais participaram desse processo. A gente continua por aqui acompanhando o desfecho dessa história. 15 anos foi morto por um policial militar na zona sul de São José no sábado à noite. O PM, de 26 anos, trabalha na capital. Ele disse que estava de folga e passava com a esposa pela rua Maurício Cardoso, essa daí, no Jardim Sul, quando teria percebido um assalto em andamento. Ele teria dado voz de prisão ao adolescente, que teria apontado uma arma para ele. O policial disparou 2 tiros e o adolescente de 15 anos morreu na hora. Um outro adolescente de 13 anos fugiu, mas foi levado à delegacia depois pela mãe e depois liberado. Os 2 usavam armas de brinquedo. O Povo está interditada para o trânsito e deve ficar assim por pelo menos 3 semanas. O motivo é a troca da cobertura da avenida. Essa troca começou no sábado porque a lona antiga já estava com algumas goteiras. Segundo a prefeitura, a reforma é uma contrapartida de uma empresa que recebeu uma doação de uma área aqui na cidade. O trânsito está sendo desviado pela lateral da Avenida do Povo, como sempre acontece quando tem algum evento no local. O trecho está sinalizado.
Link Vanguarda. Oferecimento Colina Shopping. A gente se encontra aqui. Notícia agora para quem adora uma promoção. Logo, logo tem mudança de estação e o comércio já começa a trocar as coleções das vitrines. E quem pode se dar bem, claro, é o consumidor. Em Taubaté, mais de 70 lojas estão fazendo um saldão. Pedro Melo vai contar pra gente. Tá valendo a pena esse desconto, Pedro? Boa tarde. Oi, Thalita, muito boa tarde para você. Tem que estar valendo a pena esse desconto, sabe por quê? As lojas que estão participando, o desconto mínimo é de 15%. A gente que está acostumado, tem 10% de desconto, já começa com 15%. Eu vou conversar com o André, que é diretor financeiro da City, pode explicar para a gente melhor. 71 lojas participando, descontos a partir de 15%, mas pode chegar mais, é isso? Sim. O desconto mínimo real que os lojistas participantes do Saldão Taubaté têm que dar é de 15%, mas sabemos que tem lojas participantes dessa campanha que estão dando descontos reais muito maiores. Pode chegar até quanto? Já tem uma noção ou ainda não? Eu não tenho, porque vai da vontade de cada comerciante, no ímpeto de vender, participar dessa campanha com mais sucesso, eles podem promover descontos bem maiores. Interessante é que é na Semana do Consumidor, voltada para ele, né? É só comércio ou tem loja de shopping também? É só comércio de rua. E justamente nesta Semana do Consumidor, que inicia hoje, dia 11, por sinal, a 28º aniversário de vigência do Código de Defesa do Consumidor. E no dia 15 próximo é o Dia do Consumidor. Esta campanha, então, de 11 a 18, abrange essas duas datas importantes. Conta uma coisa, como é que a pessoa, o consumidor, pode descobrir qual é a loja que está participando desse saldão? As lojas participantes desse saldão estão perfeitamente identificadas com banners, bexigas, cartazes. Não será difícil o consumidor identificar as lojas participantes desta campanha. Célio, muito obrigado, André, pela sua entrevista. Ou seja, percebeu que tem um banner, bexiga, chamou para o saldão, entra e já vai buscar saber do desconto para, com toda certeza, valer a pena para essa compra, que vale até segunda-feira que vem esse saldão aqui na cidade. No distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos. A força da água chamou a atenção dos moradores ontem à tarde. Essa é a cachoeira Pedro Davi. Pertinho dali mora o casal Karina e Marcos Souza. Foram eles que mandaram essas imagens pra gente. A Defesa Civil disse que ainda hoje vai vistoriar a ponte que fica no local para saber quanto a estrutura foi danificada. Também teve enchente na região central de São Francisco Xavier. 14 casas ficaram alagadas na rua 13 de maio. Segundo a Defesa Civil, apesar dos prejuízos, ninguém precisou sair de casa. Não precisou sair, mas é impressionante a força da água descendo na cachoeira ali. A Secretaria de Apoio Social de São José disse que está prestando assistência aos moradores e vai tentar repor as perdas. Já falou dos estragos que a chuva provocou aqui na nossa região, mas para quem é daqui precisa ir para São Paulo, capital, se puder adiar a viagem, melhor, viu? A coisa tá feia por lá também. A linha 10 da CPTM, por exemplo, está parada por causa de alagamentos em estações e trilhos. A gente vai ter a imagem aí, olha como é que está a marginal do Tietê. Nessa parte de cima aí que você está vendo no vídeo, é a pista sentido Zona Sul. Está praticamente tudo parado. E por causa disso, o trânsito nas 3 estradas que levam até a capital está praticamente parado. Pela Ayrton Senna, o congestionamento chega a 10 quilômetros no sentido São Paulo. Veja nessa imagem aí. Na Via Dutra, o congestionamento chega a 15 quilômetros, tanto na pista expressa quanto na pista lateral. O Marcelo, que mora em Jacareí, tinha uma reunião em São Paulo, acabou desistindo. Ele fez esse vídeo que você acabou de mostrar, pertinho do trecho de Guarulhos. Movimento na chegada a São Paulo. Estava na pista, sentido Rio e acabou voltando. Mais informações sobre o trânsito ainda para quem está na região de Bragança Paulista. A Fernão Dias também está com lentidão e os ônibus que saem daqui da região com destino a São Paulo estão com atraso. Então, portanto, reforçando, se você conseguir adiar essa viagem para a capital, é melhor. A gente estava conversando agora há pouco sobre o Waze, a viagem até São Paulo, e você comentou que estava dando 3 horas. Waze já tá, no Waze está dando quase 2 horas para São Paulo, um trecho entre São José e São Paulo que é feito normalmente em 1 hora. De estrada é 1 hora. Hoje está dando quase 2 já. Então não é o dia de ir a São Paulo. Não é o dia, se puder evitar, adiar reunião e tudo mais, melhor.
Hoje tem Novo Basquete Brasil. O São José tem uma boa chance aí de uma vitória. Joga hoje em Joinville. E olha, o Joinville é lanterna da competição. Está a 14 jogos sem vitória. São José, mesmo fora de casa, acho bom trazer uma vitória, né? Tomara, né? Com esse adversário. No Novo Basquete Brasil. Por enquanto, São José está se classificando. Também reuniu as feras do tênis de mesa da região e com direito a atleta da seleção brasileira. A medalha de ouro no pescoço do Fábio tem um sabor pra lá de especial. O esporte foi tudo na minha vida, porque eu sofri um acidente e estava em cima de uma cama e não tinha perspectiva de nada. Foi quando eu conheci o tênis de mesa e eu comecei a me reintegrar à sociedade, sair de casa para treinar e isso mudou a minha vida. O Fábio e outros jogadores de tênis de mesa do Vale do Paraíba se enfrentaram nesse fim de semana em um campeonato em São José. Pela primeira vez, pessoas com deficiência puderam participar. Para os atletas, o resultado aqui é importante. É porque eles passam por várias competições ao longo do ano. E aí os pontos são somados para fazer um ranking no final da temporada. A estrela por aqui é a Caroline. Ela é atleta da seleção brasileira e agora faz parte da equipe de São José dos Campos. Aos 23 anos, chega trazendo a experiência de quem já participou de 2 Olimpíadas. A experiência que não só eu, como todo mundo tem na equipe, é muito importante, principalmente em jogos regionais em abertos. Porque apesar de ter jogado muitos torneios fora do país, regionais e abertos é bem diferente. O clima é diferente, a pressão é diferente. Então acho que isso vai contar bastante para a gente conseguir bons resultados. Quem está começando precisa de motivação. A gente tem que ir com força, com garra, sempre. Combinado? Variação de saco. O Enzo, de 11 anos, fica atento aos conselhos da treinadora. Para mim ficar calmo, respirar, bater a bolinha no chão e gritar. A vitória veio com muito esforço. E sabe como o Enzo vai comemorar? Eu fico feliz e peço pizza em casa. Essa foi boa. Pô, tá vendo? É para eu ficar calmo, bonitinho, Enzo, né? E a compensação é a pizza em casa. Olha aí que maravilha. Mas coisa boa, hein, você viu que sério, que concentrado? Só compenetrado. Uma maturidade de 11 anos, Rogério Correia.